Pastor Marco, por favor, ele estará trazendo a palavra e a reflexão hoje para nós e fique à vontade aqui para falar ao nosso coração. Graça e a paz, irmãos. Amém? Queria compartilhar com os irmãos o Salmo, primeiro texto que eu quero ler com vocês. Salmo 139. Esse é o primeiro texto, que vai servir de pretexto, porque eu vou falar hoje. Certo? Salmo 139. A partir do verso 1, eu não sei se a minha tradução é igual à sua, então preste bem atenção, talvez muito mais na sua do que na minha, para você poder ter entendimento. Se for igual à minha, vai ser mais fácil, tá? Salmo 139, verso 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Vamos agora lá para o verso 15, do mesmo Salmo. Pula ali para o verso 15. Diz assim: meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Vamos agora lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim, tudo bem? Evangelho de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as tuas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente o que as suas obras são realizadas por meio de Deus o Senhor. Amém? Duas palavras muito profundas. No Salmo, o salmista reconhecendo que nada que ele fizesse ou deixasse de fazer, que pensasse ou deixasse de pensar, estava fora do conhecimento de Deus. E a ação de Deus, através do conhecimento sobre ele, era tão profundo e tão grande que mesmo antes dele ser gerado, mesmo antes de a mãe dele ter manifesto o parto, Deus já conhecia todas as profundezas do seu ser. Ou seja, o texto traz para nós que não importa o que achamos ou deixamos de achar, o que cremos ou deixamos de crer, não importa o que podemos
esconder ou não esconder, está tudo diante de Deus. Isto é notório. Deus está vendo. Deus tem consciência de tudo. Deus sabe de tudo. No livro de João, nós lemos que Deus enviou o seu Filho, pelo amor que Ele tem para conosco, para realizar uma obra, e essa obra é a obra de salvação, de restauração. E aí nós podemos entender o quê? Se nós voltarmos para a realidade primeira, nós vamos ver que houve algo que fez com que o homem se tornasse tudo menos aquilo que Deus espera que ele seja. Que por causa de uma decisão errada, mas consciente, e mesmo depois tentando esconder e se justificar das decisões que tomou, colocando a culpa e responsabilidade num terceiro, não houve escapatória para a realidade e para as consequências daquilo que foi gerado na terra e em toda a criação, principalmente nesse ser que foi criado por Deus, para ser a sua imagem e semelhança. Nós recebemos a marca do pecado, a marca da inimizade de Deus. Nós recebemos a marca daquele que não pertence a Deus, daquele que por causa das consequências desse ato, nós deixamos de ser de Deus. E Deus sabe disso. E por saber disso e quais são as consequências desta realidade, Deus, quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus se mobiliza em todos os sentidos para levar esse ser, que somos nós, à consciência de que existe para nós ainda uma porta para que possamos passar por ela. E através da passagem dela, nós vivemos a realidade primeira de Deus. Quando nós lemos o livro de João e vemos esse texto, dizendo que o amor de Deus foi tão imenso para conosco, por saber qual seria o fim da nossa existência, por buscarmos a decisão e viver na decisão que nos foi dada, que foi tomada pelo nosso pai Adão, Deus se mobilizou para que fosse construída uma nova realidade, onde nós pudéssemos, através dessa realidade, enxergarmos a condição que nós nos encontramos e possamos então avaliar se queremos ou não retroceder ao princípio de todas as coisas. Deus está nos dando essa oportunidade. E nesse texto do livro de João também nós podemos ver o quê? Que quando Jesus é manifesto, há duas reações diante das pessoas que recebem o testemunho vivo de Jesus. Tanto aqueles que receberam de Jesus como pessoa encarnada nessa terra, como daqueles a quem Ele confiou o seu Espírito para que dessem continuidade na obra dEle, para que continuassem sendo testemunhos dEle nessa terra. A primeira de rejeição absoluta. Como diz o texto, aqueles que fazem as obras más, eles se escondem da luz, para quê? Para que as suas obras não sejam vistas. Porque as suas obras sendo vistas, eles serão expostos, e eles sendo expostos reconhecerão a sua realidade de maldade, de pecado e de caos. Então a primeira reação, ou uma das reações que o ser humano tem nessa terra é, principalmente, a de rejeitar Jesus, de não entender que a promessa que Deus fez na manifestação de Jesus não foi para condenar o ser humano, mas foi para levar o ser humano à consciência de que ele já está condenado. De que a realidade que ele está vivendo sem Deus, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem os caminhos do Senhor, já é uma realidade de morte e de destruição. E a segunda reação que as pessoas têm quando são confrontadas com a pessoa de Jesus, é a de que eles se deixam levar pelas palavras de Jesus, se posicionam diante daquilo que Jesus estabeleceu, e através das suas obras, elas vão sendo testemunhos vivos de que ele já não é mais inimigo de Deus e nem condenado,
de que através da ação dele de servir ao Senhor Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, e através dessa nova criatura, ele vive uma realidade onde as suas obras podem ser expostas livremente, e elas darão testemunho de que ele já é filho de Deus. Quando nós falamos desde a hora que chegamos aqui de sermos servos, eu creio que, em tese, de maneira bem simples, bem rápida, bem resumida, é isso que Deus espera que nós façamos. E como é? Que nem quando o pastor Edivaldo falou para mim, Marcos, nós leva uma palavra de confrontação, e essa é a palavra de confrontação. Eu não sei se todos aqui são convertidos. Então a primeira palavra de confrontação para você que não é convertido, caso tenha alguém aqui, ou seja, o que é convertido, pastor? Alguém que não tem uma aliança com Jesus e não reconhece Jesus como aquele único capaz de tirar você dessa realidade de caos, de morte, de condenação, é para que você venha para a luz, para que você não permaneça escondido, para que você não continue se omitindo daquilo que Deus quer que você seja, ou que se torne imagem e semelhança dele nessa terra. Porque o que Jesus está fazendo para você não é mostrando para você que ele faz questão de que você continue na vida que você está e que você na eternidade vai morar com aquele que ele não deseja que você vá, que é o diabo. Pelo contrário, ele está expondo a presença dele diante de você para que você reconheça o seu estado e você saia do seu estado e venha para a luz. Então, se você não é de Jesus, se não tem alguém aqui que não é de Jesus, esse é o princípio da palavra, para que você saia da sua condição. Porque do jeito que você está, você não vai viver. O seu fim é morte mesmo, já está condenado. E Jesus é a única saída. Para você que está em Cristo Jesus, exige da sua parte uma realidade de vida, uma realidade de existência, que é o que nós lemos aqui no Evangelho de João. Se você já está em Cristo Jesus, e você já tem a convicção de que Jesus é o teu Senhor, e você já não pertence mais ao pecado, a condenação que estava sobre você já foi paga pela morte de Jesus na cruz do Calvário, Ele quer que você experimente essa realidade nova. E qual é essa realidade nova? Que você seja um testemunho poderoso dele aqui nessa terra. Ele não pede nada mais para mim e para você do que nós sejamos testemunhos vivos dele, poderosos aqui nessa terra. Para quê? Para que aconteçam com outros a mesma coisa que está acontecendo conosco, que quando nós nos defrontamos com Jesus face a face, nós reconhecemos o nosso mal e nós nos entregamos a ele para que o bem dele vivesse em nós e nós novamente fôssemos transformados naquele que ele sempre desejou que nós fôssemos. Ou seja, alguém que refletisse a imagem e a semelhança dele, alguém que refletisse a glória dele, alguém que realmente fosse segundo o teu coração, segundo o teu projeto. Então cabe a nós, se estamos em Cristo, fazermos isso. E quando nós falamos desde o início aqui ser servo, servir ao Senhor, muitas vezes dá a conotação na nossa vida de que nós continuaremos com Jesus como nós somos com o diabo ou como éramos quando servíamos a Satanás. Porque aquele que vive com Satanás, aquele que vive nas mãos do diabo e que pertence ao diabo e faz as obras do diabo, ele consequentemente é 24 horas por dia ameaçado de castigo caso ele não cumpra. E interessante que eu falo isso porque a minha avó era mãe de terreiro. A minha avó era o diabo encarnado por parte da minha mãe. Se ela se converteu, eu não sei, porque eu também não era convertido na época, eu não sabia disso, nem sei o que aconteceu com ela. Eu espero que pela misericórdia de Deus ela tenha encontrado ele, não sei. E muitas vezes eu ouvia a minha avó falando para nós, ou o diabo através da minha avó falando para nós, que se nós não fizéssemos o que estava escrito, o que estava determinado para fazer, nós seríamos castigados. Nós sofreríamos as consequências da nossa rebelião e da nossa rebeldia.
E nós, muitas vezes, trazemos isso conosco e achamos que, quando somos servos de Jesus, passamos a servir a Jesus, continuamos ainda, muitas vezes, com essa premissa de que, bom, então vamos fazer o seguinte, entre servir ao Deus, entre servir ao diabo, que além de eu ir para o inferno, vai me fazer mal, me castigar, então eu vou servir a Jesus, que mesmo que Ele me castigue, mas eu vou para o céu. Mas a premissa do castigo permanece em nós. Nós continuamos com essa imagem de que, se eu não fizer o que Jesus manda, eu serei castigado, eu serei humilhado. Mas como eu vou para o céu mesmo, então eu suporto isso. E a nossa vida nessa terra passa a ser uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida sem graça. Desgraçado significa isso, uma vida sem graça, uma vida sem sabor, uma vida sem beleza, uma vida sem luz, uma vida sem nada. E apesar de sermos de Deus, apesar de irmos para o céu. Mas a realidade nossa continua sendo uma realidade de escravo. Eu vou fazer porque Deus mandou, senão eu vou ser castigado. Quando na verdade Deus pede para que nós desfrutemos das benesses de estarmos com Ele. Porque quando eu conheço a pessoa de Jesus, eu vou ver que apesar de eu ser servo de Jesus, porque eu sou criatura, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele, e eu dentre essas coisas sou o ser humano é que foi feito nessas condições, mas quando eu conheço a pessoa de Jesus, eu tenho convivência com Jesus, eu passo a andar com Jesus, eu passo a conhecer as coisas de Jesus, eu vou ver que, apesar dele ser o Senhor e eu ser o servo, ele não me trata como tal, ele me trata como um amigo. E como amigo nós compartilhamos dos benefícios um do outro, nós nos tornamos íntimos uns dos outros, e nós podemos compartilhar. Já não é meu e já não é dele, mas passa a ser tudo nosso. Porque na amizade, a beleza da amizade é que a amizade não existe o eu e não existe o ele. A amizade verdadeira só existe o nós. E só existe o nosso. E aí nós conhecemos a Jesus nesse caminho, nesse processo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós somos desafiados, nós entramos neste ano, fazemos parte dessa comunidade, estamos vivendo a realidade aqui nessa comunidade, pelo menos acreditamos que fomos trazidos aqui porque Deus quer que sejamos trazidos aqui, porque a pior coisa que tem é você estar num lugar que você sabe que não é para estar. Então, se você está aqui sabendo que esse lugar não é seu, você está aqui perdendo tempo. Mas se você está aqui porque você crê que Deus te colocou aqui, então se você está perdendo tempo é porque você quer, porque Deus já te deu muitas coisas para você ser bênção nesse lugar. Então este ano nós estamos, desde o primeiro culto aqui, desde a nossa primeira reunião em comunidade, nós estamos ouvindo que esse é o ano da semeadura. E semeadura, irmãos, é semear. E para semear precisa trabalhar. A semente não vai sozinha. A semente não vai para o lugar dela por acaso. Apesar que muitas vezes nós falamos, nossa, como que esta flor nasceu? Como que esta árvore frutífera nasceu justamente nesse lugar? Um lugar tão impróprio. Alguém levou aquela semente para aquele lugar. Talvez não tenhamos sido nós, mas foi um passarinho, foi o vento, foi a água, mas alguma coisa teve que levar aquela semente para aquele lugar para que ali ela germinasse. E a palavra de Deus vem falar para mim e para você que não existe semeadura se não existir semeador. Não existe árvore frondosa, como nós ouvimos a semana passada. Quem esteve aqui domingo passado viu que Deus vê o filho dele, os filhos dele de duas formas. Vamos retratar a nível agrícola, comparativo com a coisa da natureza. Deus mostrou para nós, através da palavra, que Ele nos vê de duas formas. Ele nos vê como palmeira e nos vê como cedro do Líbano. E quem esteve aqui domingo passado sabe por que Ele falou que aqueles que são dele são considerados e são vistos como cedro do Líbano e palmeira.
Fera, né? Não foi, irmã Solange? Só aquelas palavras lá de eu me ver crescendo daquele jeito e me afundando daquele jeito na terra, misericórdia. E isso aí está em Jesus, para mim já basta. Então o negócio é muito forte, é muito grande. O que Deus pede para mim e para você, Ele pede, não é porque Ele acredita em você, você sabia? Deus pede para mim fazer as coisas, não é porque Ele acredita em mim. Deus acredita nele. É nele que Ele acredita. Se você vê todo o livro de João, você vai ver que ele chega a essa conclusão de que nós, e próprio Jesus fala lá no capítulo 14, 15, intercede por nós, ele fala para nós como somos, aí ele fala, ó, tenha bom ânimo, não esmoreça não, vai, o sofrimento virá e tal, mas ele não fala assim, vai que você vai ver, vai sofrer por minha causa. Não é isso que Jesus está falando. Ah, você vai servir a Jesus, eu vou sofrer. Ele está dizendo, olha, vai. Mesmo que haja sofrimento para você, fique tranquilo, porque eu venci o mundo, eu já ganhei, a vitória já é minha. Nada vai impedir você de testemunhar a meu favor e ser meu representante nessa terra. Nada. Não é que Deus está falando que nós vamos sofrer. Você vai sofrer, viu? Vai, isso aí, Jesus sofre, né? Não é isso. Jesus está dizendo, o sofrimento é inevitável nessa terra. Mas uma coisa eu falo, Jesus dizendo, se você estiver sofrendo pelo meu nome, por minha causa, fica tranquilo que isso vai passar. Vai ser temporário. Isso aí não vai permanecer na sua vida. Deus está pedindo algo grande para nós. Por quê? Porque é nele que as coisas estão sendo feitas, não é em nós. Não é porque ele olhou para o Marcos e falou assim, Marcos, eu estou vendo que você é mais que o Homem-Aranha. Então eu vou dar mais parede para você escalar. Não é isso. Ele está falando, Marcos, eu vou fazer através de você porque você não é nada. Para que quando alguém vê as coisas acontecendo através de você, vai falar assim, o Marcos não é nada, ele não tem capacidade de fazer isso. De onde vem o poder para fazer isso? De onde vem a capacidade para fazer isso? De onde vem as condições necessárias para que isso seja manifesto? Aí eu vou ser obrigado a falar, vem de Deus, do Pai de Jesus Cristo, o meu Senhor. Porque não é pelo meu nome que as coisas são feitas. Não é pelo nosso nome que as coisas são feitas. As coisas são feitas pelo nome de Jesus. E hoje nós estamos vivendo essa realidade de semeadura nessa comunidade. Esse é o desafio para nós. Se eu gosto ou não do pastor Edivaldo, se eu acho ele bonito ou feio, gordo ou magro, chato ou legal, sei. Uma coisa é certa, irmãos. Aqui, quem foi colocado para ser mentor desta comunidade, no sentido de dar para nós, como comunidade, a orientação para o que deve ser feito aqui, é ele. Por enquanto é ele. O que nós devemos fazer? Se nós entendemos que é o ano da semeadura, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida não como a minha vida pessoal, não é algo que necessariamente seja para mim, para o meu ganho próprio, mas é para uma realidade comunitária, é para uma realidade onde eu estou participando, onde eu estou vivendo, onde eu estou me agrupando como parte do povo de Cristo, para ser referencial nessa terra, é onde eu estou recebendo da parte de Deus tudo aquilo que é necessário para que eu, em nome dEle, faça. Então nós temos que pôr isso a favor do reino. Nós temos que fazer. E buscar condições para fazer. Buscar entender o que é que significa realmente isso que Deus está falando para nós fazermos aqui. Se nós estamos domingo a domingo, semana a semana, nos convivendo juntos, olhando um para o outro, vendo as realidades de um dos outros, nós nos importando uns para os outros, é aqui que Deus quer que nós semeemos. E aí? Nós temos que ir em busca disso. E só tem um jeito de eu saber se o que vem do coração do pastor Edivaldo é dele ou é de Deus. Só existe um jeito. É pondo em prática.
Porque no próprio livro de João, quando foi questionado, e os religiosos começaram a falar, vamos meter o pau nesse povo, vamos matar esse povo, vamos destruir esse povo, vamos acabar com a raça desses desgraçados. Um sacerdote, dentre outros, chegou e falou, gente, pelo amor, para. Ó, não é de hoje que tem se levantado pessoas dizendo que é o Messias. Não é de hoje. E muitos deles nós nem precisamos fazer nada, porque aquilo que não é de Deus não prevalece, não permanece. Então não mexe não. Não vamos pôr a mão não, vamos fazer o que tem que ser feito, deixa as coisas acontecer, porque se for de Deus vai prevalecer, se não for de Deus não vai prevalecer. Mas a palavra que está vindo para nós é algo que faz parte do contexto maior do que simplesmente o que a comunidade estabelece. É algo que é de Deus, é algo que faz parte do chamado de Deus para nós, como parte daquilo que Ele estabeleceu. Que nós que estamos em Cristo Jesus, temos que, através da nossa vida, através dos nossos atos, através das nossas obras, mostrar a luz de Deus em nós, para que aqueles que estão na treva possam ter condições de serem confrontados e decidirem o caminho que eles querem seguir. Só que agora, não mais como ignorantes, mas agora com consciência de causa. Porque o que Deus pede para nós é justamente isso, que nós não deixemos ninguém na dúvida, que não seja deixado nada, nenhuma fagulha de questionamento e de resquício sobre o seu poder, sobre a sua identidade e sobre a sua legitimidade. Deus faz questão de ser mostrado e ser visto na sua totalidade, naquilo que é possível ser mostrado para nós. Deus faz questão de ser visto. E Ele pede para nós, como representantes dEle, não deixar que ninguém fique com uma fagulha sequer de dúvida de quem Ele é, porque haverá um dia onde serão julgados. Foi o que nós falamos aqui, e ouvimos aqui, porque nós falamos. Como que nós falamos, pastor? Foi só a Dulce que falou. Não, nós falamos, porque nós estendemos as nossas mãos orando junto com ela, e ela diz, Senhor, que seja feita a coisa do jeito que tem que ser feito, porque os dias estão próximos, o final dos tempos estão próximos, Jesus está voltando. E Ele está mesmo. E a gente tem que entender que a volta de Jesus, ela começou a ser realizada a partir da ida. Só pode haver volta para quem foi. E Jesus já foi. Então, a partir do dia que Ele foi, a volta já poderia estar acontecendo. A volta já está acontecendo. Mas já se passaram 2000 anos. Eu acho que para Deus não tem tempo. Deus não conta reloginho como nós contamos aqui. Esse negocinho aqui piscando na minha cara. Tic, 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 né? Deus não é preso a isso. Deus, o dia que Ele falar é hoje, é agora, agora. Mas enquanto Ele não vem, cabe a nós o quê? Fazermos o quê? O que está aqui no verso 21 do capítulo 3 do Evangelho de João. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E nós estamos cheios de desafios, irmãos, de semeadura. Nós temos um campo vastíssimo de semeadura. E nós fomos loucos o suficiente, e eu também mais louco ainda, de aceitar um desafio que me foi dado. De pegar um campo para roçar. Um campo chamado Projeto Capacite. Misericórdia. Cadê o... lá, está lá, né? Vocês já estão vendo faz tempo, né? Eu que estou de costa aqui. Projeto Capacite é um campo para ser semeado. E como que é semeado o campo? Através de obra, através de trabalho, através de serviço. Certo? Nesse caso nosso, através do quê? Das nossas boas obras. E o que é boa obra? Boa obra é tudo aquilo que glorifica a Deus e traz o bem para o próximo. Não pode trazer mal, tem que trazer bem. São obras de justiça. São obras que trazem vida, que trazem livramento. E aí agora me veio na cabeça, eu falei, caramba, né?
E é verdade mesmo, porque existem duas formas, né? Dois trabalhos que nós temos na terra. Primeiro, que é o trabalho da igreja, que eu creio que é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja, eu creio que é tirar a pessoa do inferno. O que significa isso? O trabalho da igreja é chegar até onde aquela pessoa está vivendo os sinais visíveis do inferno, porque assim, interessante que Deus fala o seguinte, que quando nós nos convertemos a Ele, nesta terra mesmo, nós já começamos a experimentar os sinais dos céus e da nova terra. Ou seja, aqui mesmo nós já começamos a experimentar as coisas eternas. Nós já começamos a desfrutar das coisas de Deus. Nós já começamos a desfrutar das coisas do reino de Deus, aqui mesmo. E não é o contrário quando nós estamos vivendo sem Deus. Ou seja, aqui nessa terra nós já estamos experimentando os sinais visíveis do inferno. Morte, ódio, ira, prostituição, idolatria, lascívia, glutonaria, bebedeira, todas essas porcarias, violência, enfim, tudo isso aí. Nós já estamos vivendo. Isso são os sinais do inferno. Porque você imagina a consumação de tudo isso. E Deus está dizendo o seguinte, que nós como igreja somos responsáveis para fazer com que através da luz de Cristo que brilha em nós, nós podemos levar até essas pessoas que estão ainda no inferno no qual nós estávamos, pudessem enxergar, possam ter tempo de refletir e fazer o quê? Ter o discernimento e a sabedoria para entender a realidade que estão. E a palavra de Deus é tão clara que quando as pessoas têm condições de pensar na realidade delas, o Espírito Santo vem e faz a obra dele, que é tirar o inferno dele. Que é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito. Mas como as pessoas serão convencidas do pecado, da justiça e do juízo, se nós, como luz de Deus nessa terra, não estamos chegando até essas pessoas para que elas possam entender e enxergar, o mínimo que seja, a realidade que elas estão inseridas? Porque foi assim que nós chegamos a Cristo, pelo menos foi assim que eu cheguei. Eu só cheguei a Cristo o dia que eu descobri a minha real identidade. Quando a luz de Deus veio ao meu redor e eu comecei a enxergar a vida que eu estava vivendo, a realidade que eu estava vivendo, o que é que eu estava fazendo com a minha existência. E aí eu fui desafiado a tomar uma posição, continuar do jeito que está ou mudar a minha vida. Por quê? Porque alguém chegou perto de mim. A luz de Deus chegou perto de mim e fez com que essa luz iluminasse o meu redor e eu começasse a ter discernimento do que eu estava vivendo e das coisas que estavam acontecendo. E tomando consciência, eu pude tomar uma decisão. Então cabe a nós fazermos isso, irmãos. Levarmos a luz de Cristo a quem está nas trevas. De que forma? Através das boas obras. Que obras? Aquilo que eu posso fazer que seja bem para o próximo. E todos nós podemos fazer algo. 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 Velho, velha, moço, moça, jovem, jova, criança, adolescente, adolescenta, todo mundo pode fazer. Porque hoje está um tal de... Tem que ser tudo no feminino e no masculino, né? Não pode, porque tem politicamente correto, não pode desprezar. Então é jovo, jova. Certo? Nós podemos fazer. E nós temos grandes desafios aqui, irmãos. O pastor está falando que nós precisamos de comida. Essas semanas, há 15 dias, ou um mês atrás, não lembro agora quanto tempo, eu pus no grupo. Precisamos de alimento, pelo menos para 2 cestas básicas. Entendeu? Não resolve. Pergunto, será que nós não podemos trazer 1 quilo de comida? Será que nós estamos tão desgraçados? E outra, vou dizer uma coisa, presta bem atenção. Abra os seus olhos em nome de Jesus. E abra os seus ouvidos em nome de Jesus, de Jesus.
Se você que está no nosso meio aqui estiver padecendo necessidade, seja ela física ou qualquer que seja, e você não fala para nós, você está em pecado. Você está escondendo uma realidade, onde você, como parte do povo de Cristo, você devia falar, para que você possa ser ajudado. Porque pecar não é só deixar de fazer. Eu sei, eu posso, eu tenho, mas não faço, estou em pecado. Isso é pecado. Mas pecado também é quando alguém precisa, está padecendo no nosso meio, e essas pessoas não falam para nós o que está acontecendo. Porque uma hora vai aparecer, irmãos. E a sua conduta, a conduta dessa pessoa que está em necessidade, não abre a boca para ser ajudada e ser auxiliada naquilo que precisa, uma hora a bomba vai explodir. E sabe o que vai acontecer? Fofoca, murmuração. E a sua atitude vai contaminar a comunidade. Porque um dia você passou necessidade, e quando a coisa não aconteceu do jeito que você esperava, ou você Jesus não bateu na tua porta, como se você, Deus vai vir aqui e vai trazer para mim, e você não teve a coragem de falar o que você estava precisando, para que a comunidade, o povo de Deus pudesse se unir a seu favor, para que juntos pudesse levar você a uma consciência de saúde, de liberdade, e você deixar a bomba explodir na hora que a coisa estiver no último mesmo, pode ter certeza, vai haver dissensão, contenda, e você vai gerar. E a palavra de Deus diz, é inevitável que haja contenda, mas ai daqueles por quem ela vier. É inevitável que haja dissensões, mas ai daqueles por quem ela vier. Coisa muito séria, irmãos. Sabe por quê? Porque o orgulho e a soberba não é só quando eu tenho e não dou. O orgulho e a soberba é quando eu preciso, mas não peço. Eu não peço. Eu não vou atrás. Isso é soberba e orgulho do mesmo jeito. Então, vamos conversar direito. Nós estamos com o projeto Capacite. E hoje eu vou jogar flor e jogar pétalas no que eu estou fazendo. Certo? Eu vou adoçar o bico daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque é um desafio grande, irmãos. E o projeto Capacite está aí, ó. Você tem o papel na mão? Boas obras. Você tem o papel na mão? Primeiro papel, o grandão. Você tem um pequeno histórico do que é o projeto, e na última folha você tem um desafio aí de ser contribuinte. E nós estamos precisando de pessoas que contribuam conosco, financeiramente, materialmente falando. E financeiramente falando. Por quê? Porque nem tudo que nós podemos oferecer pode ser sem recurso financeiro, sem dinheiro. Tem coisa que precisa de dinheiro. Um exemplo, para investir num atleta. Um exemplo, Palominha. Quantas medalhas você tem, Palominha? Paloma, fica de pé, Paloma. A Paloma é a única menina da igreja, única adolescente jovem da igreja, única pessoa da igreja que frequenta o curso. Ela pratica jiu-jitsu. Quantas medalhas você já tem? Umas 20 medalhas ela já tem. Uma menina que está sendo reconhecida dentro da área esportiva. Já tem gente interessada nela como atleta. Já tem academia interessada nela como atleta. Uma menina que chegou aqui, sei lá, entende? E hoje ela entende. E a gente briga com ela. Fica firme, menina. Pelo amor de Deus, pode sentar, querida. Fica firme. Uma menina que está aí, ó, e participando de campeonatos. Para ela ir no campeonato, eu não posso levar feijão e arroz, porque não é feijão e arroz que eles pedem. Porque se fosse feijão e arroz que eles pedissem para levar para a inscrição dela no campeonato, eu levava, mas eu não posso levar, eu tenho que levar dinheiro. Por quê? Porque eles têm que pagar água, pagar luz, pagar o aluguel do evento, pagar os recursos do evento, e eles não podem pagar com arroz e feijão, eles têm que pagar com dinheiro. Pastor, mas vai falar em dinheiro? Vou falar em dinheiro. Quanto você puder. Então nós estamos precisando, nossa meta para 2018 é, pelo menos, 100 contribuintes mensais.
acima de... Quantos nós falamos, pastor? Nós fomos até ousados, né? Acho que nós fomos ousados, nós pedimos um absurdo, né? Para gerar a fé deles mesmo. Quanto foi que nós pedimos? R$15 o mínimo, né? R$15 por mês, o mínimo. Ah, pastor, R$15, eu não tenho R$15. Vai, quanto você tem? Eu tenho 5. Então procura mais 2 que tem mais 5. 3 vezes 5, 15. E os 3 dão uma oferta, não tem problema nenhum. Deu para entender, gente? Quem quer faz, quem não quer acha desculpa. Então nós estamos lutando para 2018, nós conseguimos até dezembro, nós termos 100 mantenedores fixos mensais, com pelo menos R$15 por mês. Como que eu faço, pastor? Aqui está escrito, esse panfleto aqui é antigo, mas aqui tem a conta do Banco do Brasil, eu acho que vocês têm aí também, carimbado aí nele. Ah, eu não quero que você me dê dinheiro na mão, não. Vai lá no banco, deposita, faz transferência. Tá? Tem todos os recursos disponíveis para você dar. É quinzão. Ah, senhor, mas eu não tenho, eu estou trabalhando. Tá? Pede para alguém fazer. É isso que eu falo. Quando a gente quer, a gente faz, gente. Eu estou falando para você que é da igreja mesmo. Sabe por que eu estou falando para você? Porque nós não temos. E nós vamos querer ter R$15 pelo menos, por mês, de mantenedores. Ah, pastor, mas eu não tenho. Mas você tem amigo que tem. Você tem gente, você conhece gente que tem. Você conhece pessoas que podem investir. Você tem pessoas que gostam de fazer a obra, que gostam de investir. Mostre, vem conversar conosco, vem saber o que está acontecendo. Eu vou te passar todas as informações, tudo. Isso é fruto, é boa obra. Por quê? Porque nós temos, assim como nós estamos tendo essa semana. Ontem eu chorei a tarde toda, porque eu vi no Facebook a imagem de uma criança que estava aqui e que saiu daqui e que, infelizmente, eu estou chorando por ela, porque eu não sei mais o que fazer por ela. E ela já está se expondo no Facebook. Com bebida, com drogas, e dizendo que já é, como diz o outro, eu já sou a mais nova integrante. A mais nova integrante das bocas de fumo e do coisa aqui do bairro. E vou dar a minha vida para defender o que eu acredito. Infelizmente, nós estamos chorando por isso. Mas nós estamos chorando de alegria por ver coisas que estão acontecendo como a Paloma. Outras crianças que estão vindo, pais vindo aqui falando: pastor, graças a Deus eu encontrei esse lugar, esse trabalho. Graças a Deus eu encontrei alguém que eu possa pôr o meu filho aqui e confiar o meu filho. E eu sei que aquele está sendo bem cuidado e eu estou vendo os frutos que estão sendo gerados no coração do meu filho. Meu filho já mudou. Simples, gente, coisa simples. Nós não estamos fazendo nada de extraordinário. Nada. Coisa simples. Como que eu posso ajudar? Primeiro, financeiramente, sendo um doador efetivo. Segundo, sendo um doador efetivo e convidando as pessoas que você convive para serem doadores efetivos também. Terceiro, participando e conhecendo onde é que eu faço questão de todos aqueles que contribuem com alguma coisa, seja ela qualquer coisa, que venha conhecer e conversar comigo e saber o que é que nós estamos fazendo. Famílias, Projeto Capacite está aí, Curso de capacitação familiar. Além dos cursos de esporte, culinária, corte de cabelo, quando tem, nós trabalhamos com voluntariado. Até agora nós não temos pessoas que vêm fazer manicure. Por quê? Porque a pessoa que vinha fazer manicure está em outro trabalho, ela não tem tempo para dispor, então nós não temos. Ah, eu não tenho mais como cortar cabelo. Por quê? Porque a pessoa que estava cortando cabelo aqui para nós e ensinando as crianças, os jovens, os adolescentes a terem uma profissãozinha, pelo menos o básico, também não pode vir porque está trabalhando. E eu não estou tendo, nós precisamos de gente na área esportiva. Gente que dê aula de futebol, gente que dê aula de basquete, de voleibol. Nós temos tantas possibilidades. Eu trabalho com qualquer gente, filho. Eu não tenho restrição nenhuma com qualquer um.
Nós precisamos ter esse intercâmbio. Nós temos famílias que já estão nos ajudando, pais que já vêm aqui com os seus 15 reaisinhos todo mês. Talvez uns até com muito mais dificuldade do que nós, mas eles vêm com os 15 reais e falam: pastor, está aqui ó, o dinheirinho, os 15 reais, ó, para manter o trabalho, para dar o lanchinho, para dar o pão. Já temos uma padaria que está nos ajudando toda quinta-feira, dando o lanchinho deles. Você entendeu? Então são coisas simples que nós podemos fazer, irmãos. Como que eu posso fazer? Como que eu vou identificar? Primeiro, ó, você sabe, ó, estamos dando curso de capacitação familiar, porque a nossa meta fundamental é família. Tudo que nós fazemos gera o benefício para a família, nosso interesse é a família. E quem que está nos apoiando? A igreja evangélica, ou a igreja evangélica aqui, a IPI, do Jardim Bandeirantes. Ela está com todo o potencial para oferecer junto conosco, para assistir as famílias da região, ou quem quer que seja, nessas capacitações familiares, como cuidar de filho, como administrar suas finanças, como ter um relacionamento conjugal bom, como fazer uma série de coisas. Como ser uma pessoa saudável nas suas emoções, como ser uma pessoa saudável no seu físico. Nós estamos dando todas as possibilidades possíveis. Para quê? Para que através dessas boas obras a luz de Deus possa chegar até as pessoas. E elas, tendo a luz de Deus ao redor delas, elas possam enxergar a verdade e aí não terem mais desculpa. Porque vai chegar um dia onde todos ficarão face a face com Cristo, e aí não vai ter mais jeito. Ó, você fez, e aí não quis, vai embora. Vai embora. Vai ser assim, gente. Porque hoje nós temos uma ideia muito fraca da questão de servir a Jesus e viver com Jesus. A gente prega muito que Jesus é amor. E não está errado, Jesus é amor mesmo. Para fazer o que ele fez aqui, que nós lemos, duvido que alguém de nós seja capaz de fazer. Metade disso. Duvido você dar a ponta do seu dedo para que alguém seja vivo. Alguém dá? Se alguém chegar para você e falar assim: ó, eu só vou deixar essa pessoa viva, o seu filho ou sua filha, ou seja lá, bem vivo, se você der a sua mão. Põe sua mão em cima aí que eu vou cortar. Duvido você deixa. Você vai pensar 10 vezes: será que eu deixo mesmo? E mesmo sendo filho. Então nós não estamos fazendo nada, nós estamos querendo servir ao Senhor. É ano de semeadura. Você não precisa sair lá e ficar pregando Jesus, os 5 passos da conversão. Não é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo que você seja simplesmente o que Deus quer que você seja nessa terra, da melhor maneira possível. Que você seja luz, onde quer que você esteja. Que você seja luz sendo quem você é, em Cristo Jesus. Que você seja luz colocando à disposição do reino de Deus os seus talentos, os seus dons, os seus ministérios, tudo aquilo que é concedido por Deus para que a glória dele seja manifesta através de você. Só isso que nós estamos pedindo. Nada demais. Quero encerrar deixando 4 perguntas para você. Vocês dão licença que agora eu vou abrir o celular, porque eu não consegui passar no computador. Se você quiser, depois você pede comigo. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu me coloco à disposição de Deus de maneira que eu não vou comprometer a minha vida? Porque é interessante que a gente fala assim: ah, mas se eu fizer isso para Jesus e as outras coisas? Eu confesso para você, isso é conversa do diabo. Porque Jesus nunca deixa a gente fazer algo que vai fazer com que a gente deixe de cumprir outra responsabilidade que pertence a nós. Jesus nunca faz isso. Como diz o ditado popular: tampa o sol com a peneira ou descobre um santo para cobrir outro. Jesus não faz isso. Quando Jesus age, ele cobre todos os santos. Ele não é que nem a gente, que descobre um para cobrir o outro. Ele não, ele quando vai cobrir, ele cobre todos os santos. Então, 4 perguntinhas para você pensar. Depois, se você quiser, eu te mando por zap, por qualquer coisa aí, enfim, por sinais, tanto faz. Primeira pergunta: o que você sabe, para você ser realmente uma pessoa que vai dar as boas obras, o que você sabe fazer que pode ser útil a alguém? Primeira pergunta, para eu saber como fazer as boas obras: o que é que eu posso fazer que pode ser útil a alguém? Por isso que eu falei, tem que levar bem para o próximo. Tá? Ah, eu posso matar aquele desgraçado, mas é bem para ele?
Em tese, talvez até seria, mas não é o que Deus quer. Então, não posso fazer. Não posso. Então, o que é que eu posso fazer que pode ser útil a alguém? Segunda perguntinha. O que é que eu estou disposto a fazer dentro do que sei fazer? O que é que eu estou disposto? Ou seja, eu já descobri o que eu posso fazer, que pode ser útil para alguém. Mas o que é que eu estou disposto a fazer dentro do que eu sei fazer? Ou seja, até onde eu posso fazer? Importante, de graça, sem cobrar. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu falei que um dia que eu fui chamado para sentar a porta. Eu fui carpinteiro. Desculpa eu tomar o tempo, mas é meio pesado, mas é para a gente entender. Eu fui sentar a porta. Aí me chamaram para sentar uma porta. Falei, eu vou. Cheguei lá e descobri que a pessoa não tinha recurso para pagar a porta. Falei, eu faço de graça. Ah, então tudo bem, o senhor pode fazer, pode fazer. Aí eu fui descobrir que não tinha porta. Ué, mas cadê a porta? Então, né, eu não tenho dinheiro para comprar a porta. Falei, tá bom, então eu vou pôr a porta. Eu dou a porta. Simples. Eu descobri o que eu podia fazer para ajudar alguém. Fui até onde eu podia ir, de graça. É um exemplo simples, tá? Não é por isso que eu vou fazer de graça, depende, hein? Se eu precisar, talvez eu cobre até caro. Tá? Terceira pergunta. Ixi, isso aqui não... Olha, cara, isso aqui ele apaga, rapaz. Ele apaga. Terceira pergunta, rapidinho. Tá? Você vai fazer para você. Depois você pega... Está gravando aí, Wellington? Então, depois você pega lá no site da igreja. Aí você... Se quiser excluir o resto, só ficar com as 4 perguntas, vixe, você não tem ideia do bem que você me faz. Terceira pergunta. Quanto dinheiro você tem para fazer o que sabe fazer? Porque a gente quer fazer as coisas, mas quer que os outros banquem a gente. A primeira intenção é essa, né? Eu só faço se me bancarem. Eu só faço se me derem todas as condições necessárias para eu fazer. E a gente é muito assim, né? Pastor, eu quero até trabalhar no louvor, mas, sabe, o senhor tem que me dar um melhor som. O senhor tem que me dar os melhores instrumentos. A igreja tem que providenciar tudo, pastor. Que é isso? Eu vou tocar nesse som michuruca aqui? Que? Eu vou tocar nessas... Não! Eu vou ter que carregar microfone pendurado em mim? Não, eu quero aqueles microfones... aqueles invisíveis. Ah, pastor, eu vou dar aula no departamento infantil. Você vai dar aula? Vou. Só que é o seguinte, eu quero o material melhor possível. Enquanto a igreja providencia, eu vou lá e faço. Olha, eu só vou dar aula se as cadeiras forem desse jeito. Olha, eu só vou fazer tal coisa eu só vou no culto se o ar-condicionado estiver ligado. Sabe por quê? Porque eu sou repulsa por calor. Olha, eu só vou no culto se... Eu só faço isso... Não, aqui está assim. Quanto de dinheiro você tem para fazer o que sabe? Quanto você está disposto para investir naquilo que Deus confiou a você para ser feito? Pesado, né? Não. Não é pesado não, gente. Pesado é servir o diabo. Qual o seu tempo livre para se envolver nessa situação? Está vendo como Deus é bom? Deus nunca pede para nós aquilo que a gente não pode fazer. Ele não está pedindo para você largar a sua casa para vir dar aula, para fazer tal coisa, ou trabalhar num projeto social. Não está falando nada. Ele está simplesmente dizendo, quanto tempo você tem? Que você pode dispor para fazer essas coisas? 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Quanto tempo? Deu para pensar? Não é difícil, gente. Não é difícil.
O que Deus pede para nós não é difícil. É difícil quando nós colocamos a nossa realidade como primordial. Aí se torna difícil. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Nós somos seres insaciáveis. Não é verdade? Vou falar e uma coisa vai judiar as mulheres, aí elas vão ficar bravas comigo. Não taca pedra nem a Bíblia, não. Depois você briga e conversa comigo. As mulheres estão, não é assim? Estão lá fazendo almoço e está assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na janta? Ela nem começou a fazer o almoço, ela já está ali, meu Deus, o que eu vou fazer na janta? Meu Pai eterno. Bom, isso aqui eu não vou fazer de novo, porque isso aqui nós não estamos comendo agora. Não, mas preciso comprar alguma coisa. Será que aquele filho de uma égua lá vai lembrar de passar no mercado? Será que ele vai lembrar que vai ter que comprar coisa para janta? Sabe, é assim que a gente não pensa muitas vezes. A gente fica pensando lá, sem antes dar conta do que tem que ser feito aqui. Então nós somos insaciáveis. E para servir ao Senhor, Deus nos coloca saciáveis. Deus nos coloca em condições de equilíbrio. Onde eu dou conta de tudo, onde eu me responsabilizo por tudo, onde todas as coisas que eu faço são para a glória dEle, onde tudo que eu ponho a mão gera bênção, é abençoado, onde todo lugar que eu piso se torna santo, porque tudo que eu piso, que eu faço e que eu ponho a minha mão é para a glória dEle, e Ele não vai ser louco de fazer nada que deturpe aquilo que Ele é. Nós podemos fazer, mas Ele não. Então muitos desafios nós temos. É ano da semeadura. Você sabe pregar a palavra? Você é aquela pessoa carismática que com 3 palavrinhas você constrange as pessoas? Então sai fazendo. Sai fazendo. Você é aquela pessoa que gosta de ensinar? Ensine. Você é aquela pessoa que gosta de fazer, é prática, gosta de fazer, de resolver problemas? Então faça. Nós podemos fazer muitas coisas quando nós conseguimos responder com sinceridade essas 4 questões. Nós conseguimos fazer muita coisa. E aí eu tenho certeza que se nós fizermos isso, a nossa vida vai ser infinitamente melhor. E nós estaremos cumprindo o projeto de Deus na nossa vida. De sermos imagem e semelhança dEle nessa terra, levando luz para o mundo, para que aqueles que ainda estão em trevas possam encontrar a verdade e serem libertas e fazer parte junto conosco da mesa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu quero deixar à disposição de você, de todos vocês, que quiserem conversar comigo, venha conversar comigo. Vamos conversar, vamos falar, vamos ver todas as possibilidades. Eu creio que todos nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, irmãos. Vocês não têm ideia de como Deus é maravilhoso, como Ele acrescenta, na sua infinita graça, como Ele acrescenta coisas a nosso favor, para que o nome dEle seja glorificado. É muito bom. Muito bom. Nós somos uma comunidade. E como comunidade, já o próprio nome diz, comunidade. É comum a todos nós. Esta realidade da semeadura é comum a todos nós. Cada um dentro daquilo que Deus estabeleceu, mas é comum a todos nós. Faz parte. Coisa que você tem me ajuda e eu cumpro a vontade de Deus através da sua ajuda, fazendo o que eu tenho que fazer. Aquilo que eu faço te ajuda e nós vamos vivendo assim em comunhão e glorificando o nome do Senhor. Então, se você tem dúvida, tem questionamento, vem falar comigo. Nós vamos te ajudar naquilo que nós podemos te ajudar. Os caminhos são grandes. Jovens, adolescentes, projetos sociais, enfim, tem tanta coisa para fazer, gente. Tanta coisa. Tanta coisa. Tudo isso como recurso para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, nós esta noite recebemos muitos desafios. Desde o momento que entramos neste lugar, o Senhor nos tem desafiado a nos posicionarmos como servos do Senhor, como alguém que serve, não como escravos, como o diabo verdadeiramente é e faz conosco desta forma.
ou com todos aqueles que dão ouvidos a Ele. Mas o Senhor nos chama de amigos. O Senhor reparte conosco daquilo que é teu, para que através daquilo que o Senhor nos confia, daquilo que o Senhor nos concede, nós possamos ser luz nas trevas e levar as pessoas as condições para que elas possam pensar e serem convencidas pelo teu Espírito da realidade que elas se encontram. E ao descobrir essa realidade, verem que o Senhor não veio aqui para julgá-las, mas o Senhor veio para salvá-las. E é isso que o Senhor fez conosco. E que muitas vezes nós nos esquecemos desta maravilhosa obra realizada em nós. Desperta-nos, Pai. Ensina-nos. Traga-nos a sabedoria, o discernimento e o entendimento, para que juntos possamos cumprir essa missão do Senhor, de sermos semeadores, de sermos esses instrumentos do Senhor nessa terra, para que a comunidade do Senhor seja acrescentada, para que o povo do Senhor seja acrescentado, e que seja assim conosco, como está no relato, lá no livro de Atos, capítulo 2, que por viverem assim, a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. Eles não pensavam nada mais, nada menos do que simplesmente viverem em comunhão, repartindo o que o Senhor confiou a cada um deles, aquilo que eles tinham. E o Senhor mesmo acrescentava pessoas, pessoas, pessoas. E a alegria do Senhor era completa e manifesta através dessa obra. Faça isso conosco, com esta comunidade aqui, que apesar de te chamar pelo teu nome, a nível histórico se chama pela Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Bandeirantes. Parte do teu corpo fixado neste lugar, para ser testemunho vivo do Senhor. Faça isso conosco. Vai nos dando, Pai, a motivação, vai nos enchendo a ponto de sermos transbordados pelo teu Espírito, de maneira que nada nos impeça de sermos esses testemunhos vivos do Senhor. Porque não há nada que possamos fazer pelas nossas próprias forças. Tudo provém de Ti, por Ti e para Ti. E que assim seja na vida de cada um de nós e na comunidade que estamos aqui vivendo e representando o Teu nome. Nesse nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.